o útero cresce, ele fica aumentado de espessura. Por quê? Porque esse tecido aqui do endométrio, esse tecido aqui de dentro, ele causa inflamação dessa camada muscular. Se você tem cólica menstrual intensa, sangramento excessivo na menstruação, inchaço no pé da barriga ou até dificuldade para engravidar, saiba que você pode ter adenomiose. E nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber, desde o conceito diagnóstico, passando pelas complicações até o tratamento. Então, vem comigo! Olá, minhas queridas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Augusto Teixeira. Nesse canal eu procuro falar bastante sobre saúde da mulher de uma maneira geral e de forma didática e simples, para que você possa entender e compreender suas próprias doenças e sobre o seu próprio corpo. Então, se você não é inscrita ainda no canal, não esquece, se inscreve aí embaixo para não estar perdendo nenhum vídeo. E vamos ao que interessa. Afinal, o que é adenomiose? Então, antes de falar para você o conceito, o que é a adenomiose, eu preciso te explicar, eu preciso te mostrar como é um útero normal, para que você possa, a partir desse entendimento, saber o que é a adenomiose, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu desenho, né, que na verdade eu imprimi da internet, mas vai dar uma boa noção para vocês. Então, pessoal, olha só, esse aqui é um útero normal, tá? Basicamente, o que é que um útero normal tem? Duas camadas, dois tecidos principais, que são quais? Esse daqui de dentro, que a gente chama de endométrio, é a camada interna de revestimento do útero. É esse endométrio aqui que toda a menstruação ele é descamado, ele sai na forma de sangramento. E tem essa outra camada aqui, ó, de fora, que é mais grossa, mais espessa, que é o miométrio. É a camada muscular, é essa camada que vai fazer aquelas contrações de treinamento e as contrações de trabalho de parto. Por quê? Porque é um músculo. O músculo, como qualquer outro do corpo, ele contrai. Então, basicamente, o útero tem esses dois tipos de tecido principal que vão servir para a gente entender o que é a adenomiose. Vamos de novo relembrar? O endométrio, que é o tecido interno da cavidade, que é o que sangra a cada menstruação. É ele que sai aqui pelo colo do útero, tá? Aqui é a região do colo, aqui é a vagina. Então, o endométrio sai por esse buraquinho aqui no colo do útero a cada menstruação. E o miométrio, que é a camada muscular. Agora veja bem como é a apresentação da adenomiose. Olha esse útero aqui, pessoal. O que tem de diferente nele? O que está estranho? Perceba que na camada muscular, essa camada mais espessa de fora do útero, tem várias áreas, ó, avermelhadas. Tá vendo essas áreas císticas avermelhadas aqui numa cor violácea? Isso aqui é tecido do endométrio que infiltrou o miométrio. Ou seja, o tecido de revestimento da cavidade do útero, ele foi aqui para dentro da camada muscular. Esse tecido endometrial que sangra todo o ciclo, ele infiltrou a parede uterina. Então perceba que o útero, a parede dele fica mais grossa, o útero cresce, ele fica aumentado de espessura. Por quê? Porque esse tecido aqui do endométrio, esse tecido aqui de dentro, ele causa inflamação dessa camada muscular. E essa inflamação faz com que haja crescimento, hipertrofia da camada muscular e também é o que é responsável pelos sintomas da adenomiose. Trocando em miúdos, a adenomiose nada mais é do que a infiltração do músculo pelo tecido endometrial, pelo tecido menstrual. Nossa, Augusto, eu entendi agora o que é adenomiose. Tá? Se você quiser saber a origem da palavra, a etimologia, o termo adenomiose significa justamente o que eu acabei de mostrar. Adeno
significa glândula e miose significa músculo. Ou seja, as glândulas do endométrio infiltram o músculo da parede uterina. Esse é o significado da origem da palavra adenomiose. Legal. E quais são os sintomas, Augusto? Como é que a mulher sabe que tem ou que há uma suspeita de adenomiose? A adenomiose, gente, ela pode ir desde um quadro assintomático, ou seja, a mulher não sente nada e esse achado vai ser só encontrado no exame de imagem de rotina, como ultrassom transvaginal, porém, ela pode causar sintomas expressivos, tá? E quais são os principais? Como a gente viu, existe uma infiltração do músculo pelas glândulas que sangram, pelas glândulas do endométrio. Então imagina que a cada ciclo menstrual, o estímulo hormonal que estimula o endométrio vai estimular também essas glândulas que estão dentro, que estão infiltradas no músculo. Ou seja, eu vou ter um estímulo hormonal de algo que está fora do lugar. Isso pode causar o quê? Dor intensa. Então essas mulheres podem ter cólicas fortes menstruais. Essas mulheres podem ter sangramento excessivo, tá? Como esse tecido está inflamado, esse útero está crescido, quando ocorre a descamação, quando ocorre a menstruação, a mulher pode ter fluxo intenso, principalmente as mulheres após os 35, 40 anos. O que mais, Augusto? Inchaço no pé da barriga. Por quê? Como o útero cresce devido à infiltração da camada muscular, esse útero cresce e provoca ali uma sensação de inchaço, como se o pé da barriga da mulher tivesse crescido, tivesse inchado. E o quarto, e não menos importante, infertilidade. É isso mesmo. A adenomiose pode ser uma causa de infertilidade. Então, se você, mulher, está buscando diagnóstico ou uma causa para sua infertilidade, a adenomiose tem que ser investigada. Então tá, Augusto, eu já entendi o que é adenomiose, eu já sei quais são os sintomas e como é que é feito o diagnóstico. Existem dois métodos principais para fazer o diagnóstico diante de uma suspeita de adenomiose. O primeiro deles, que é mais comum pela sua facilidade de ser feito, é o ultrassom transvaginal. Esse exame, ele é muito bom, ele tem uma alta taxa de detecção da adenomiose, tá? No ultrassom transvaginal, o que a gente caracteriza? Um útero aumentado de tamanho, um miométrio, a camada muscular, ela fica heterogênea, cheia de área cística, cheia de área infiltrada pelo endométrio. Esses são os principais achados, principais características da adenomiose no ultrassom. E o segundo exame, também muito bom e que pode ser feito para o seu diagnóstico, é a ressonância magnética da pelve, também com a taxa de detecção muito alta e muito boa. E eu descobri, Augusto, que eu tenho adenomiose. E agora? Isso pode virar câncer? Gente, a adenomiose, ela é uma doença, certo? Mas ela se dá por uma infiltração da camada muscular pelas glândulas do endométrio. Então, ela é 100% benigna. A adenomiose não tem risco de virar um câncer, de você ter um câncer futuramente porque você teve o diagnóstico de adenomiose. Não é assim que funciona. Uma vez que você tem esse diagnóstico, agora você vai precisar tratar e acompanhar. Mas fica tranquila porque esse risco de câncer não existe diante do diagnóstico de adenomiose. E existe alguma complicação da adenomiose? Digamos que o principal efeito negativo, o principal resultado negativo da adenomiose é justamente a infertilidade, tá? Existe uma grande quantidade de mulheres que têm adenomiose e vão apresentar infertilidade, tá? É lógico que medicina não é tudo ou nada. Existem vários casos, né? Existem casos e casos onde, por exemplo, a mulher tem adenomiose, ela não tem sintoma e ela engravida normalmente. E aí ela acaba tendo o diagnóstico de adenomiose por um exame que ela fez de rotina. Isso acontece. Mas por que eu estou trazendo aqui a questão da infertilidade? Porque se você está investigando, a adenomiose é um diagnóstico que precisa ser aventado, que precisa ser pensado
pela sua alta frequência com infertilidade. Bom, já falei bastante coisa sobre a adenomiose, trouxe aqui o conceito para que vocês entendessem, falei sobre os sintomas principais, como é feito o diagnóstico e qual a principal complicação. Augusto, agora eu descobri que eu tenho adenomiose. Como é feito o tratamento, né? Essa parte é uma parte importante, já que você tem um diagnóstico, você tem sintomas e você quer tratar. Então, pessoal, o tratamento, assim como quase tudo em medicina, ele tem que ser individualizado. Existem várias coisas que vão precisar ser levadas em consideração para que o seu tratamento seja instituído. Vamos lá. Primeiro, idade, tá? Se você é uma mulher jovem, se você é uma mulher que quer engravidar e não está conseguindo e teve o diagnóstico de adenomiose, por exemplo, você vai precisar ter o acompanhamento de um especialista em fertilização assistida. Por quê? Porque provavelmente a sua adenomiose é a causa da infertilidade. O seu tratamento tem que ser específico, tem que ser direcionado. Tá, Augusto, mas assim, eu já tenho filhos, já tenho família constituída, tenho 35 anos e tenho muito sintoma. O que pode ser feito? Nestes casos, os tratamentos mais comumente utilizados, né, eu estou falando de maneira geral, tá, pessoal? Porque, como eu falei, é individualizado, mas de maneira geral, vamos lembrar que o ciclo menstrual ele tem um estímulo hormonal. A cada ciclo, o hormônio chamado estrogênio vai ser responsável pelo crescimento do seu endométrio e a queda nele depois vai ser responsável pela saída, pela descamação desse tecido. Ou seja, o estrogênio principalmente é o hormônio que vai lá no seu útero e que vai lá na sua glândula de adenomiose que está na camada muscular e vai estimular ela e vai causar os sintomas e vai causar a infertilidade. Portanto, um dos tratamentos mais comuns, mais utilizados para a adenomiose é justamente bloquear a menstruação, bloquear a ação do hormônio estrogênio no seu útero. E como é que é feito isso, Augusto? Através de pílulas anticoncepcionais, pílulas essas que devem ter só progesterona, né? Ou seja, pílulas à base de progesterona, injeções à base de progesterona, como por exemplo as injeções trimestrais, ou o DIU hormonal. Tá? O DIU Mirena é um DIU que tem hormônios de progesterona. Então eles vão lá no útero quando o DIU está posicionado e ele faz com que essas glândulas atrofiem, com que essas glândulas parem de inchar e causar sintomas de sangramento, de cólica. Então esses três principais medicamentos e dispositivos são utilizados de maneira geral. Ah, Augusto, eu ouvi falar que a mulher também pode tirar o útero. Pode fazer a histerectomia. Sim, pode. Mas sempre vamos lembrar que retirar o útero deve ser um tratamento de exceção. Deve ser, digamos assim, o último tratamento da fila. Depois que você tentou todos os tratamentos possíveis, depois que você tentou pílula anticoncepcional injetável, DIU Mirena, não deu nada certo, você continuou com sintomas, continuou com cólica, continuou com sangramento, aí sim, a histerectomia pode ser pensada, principalmente naquelas mulheres que ainda estão longe da menopausa. Por quê? Na menopausa, ou próximo a ela, o que acontece? Seus hormônios estrogênicos vão lá para baixo. Então você não vai ter mais esse estímulo da adenomiose. A mulher acaba tendo que uma redução dos sintomas, uma redução do inchaço do útero. Então mulheres próximas à menopausa que têm adenomiose, geralmente essas mulheres não tem indicação de tirar o útero, porque afinal os sintomas eles vão deixar de existir. Agora, uma mulher jovem de 30 a 35 anos, que já teve os filhos, já tem prole constituída, já usou tudo que é remédio e ainda assim tem sintomas, tem cólica, tem sangramento excessivo, inchaço na barriga, essa mulher precisa ser pensado para ela o tratamento com retirada do útero com histerectomia. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar com suas amigas para que todas elas entendam o que é adenomiose, quando suspeitar, como é feito o diagnóstico, tá? Essa informação é muito importante que seja passada para frente, tá bom?
Meu muito obrigado mais uma vez por ter você até aqui, pela sua atenção, pelo seu comprometimento. É um grande prazer poder estar aqui trazendo informações para vocês, informações importantes, e eu espero te ver até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever. Tchau, tchau, abraço.